5 virtudes de um bom nadador de águas abertas. Vou falar quais são as 5 principais características que você deve treinar para ser um ótimo nadador de águas abertas, para você alcançar seu objetivo com eficiência, para você ter sucesso na sua prova. E eu vou começar com a primeira virtude de um bom nadador. É você ser bom tecnicamente, não tanto na parte técnica da natação, como na parte técnica da natação em águas abertas. Você ter um nado eficiente, você ter um nado rápido, um nado propulsivo. Como que faz para ter tudo isso? Você treinar, se concentrar na parte técnica. Tem nadador que vai para os treinos sem se preocupar, sem se concentrar, fazendo nado de qualquer forma. Não, tá errado. Você tem que se concentrar quando estiver treinando. A natação é muito específico, é muito complexo, você precisa sempre estar se concentrando no movimento. Alongar bem a braçada na parte técnica, fazer a flexão do cotovelo, fazer o agarre, fazer a técnica da puxada, da finalização, do rolamento, cabeça sempre olhando para baixo, abdômen contraído, fazer o rolamento, finalizar forte, relaxar sua fase aérea, cotovelo um pouquinho flexionado e entrar lá na frente na linha do ombro. Fazer tudo isso bem coordenado com a pernada. Tá puxando o braço direito, chuta com a perna direita ou chuta com a perna esquerda, faz o nado em X ou o nado junto a perna com a braçada. Tá puxando o braço esquerdo, faz pernada esquerda ou a pernada direita. Contraiu o abdômen para manter o corpo bem lá em cima. Tudo isso você tem que treinar através dos educativos, treinar sua parte técnica da natação em águas abertas, treinar navegação nos treinos, treinar corrente contra, aumentar a frequência de braçadas, treinar a corrente a favor, alongar mais o corpo. Tudo isso é muito importante, é a principal virtude de um bom nadador de águas abertas. A segunda virtude é ter resistência e ter muita resiliência. Se você é um nadador de ultramaratona aquática, você vai precisar treinar volumes altos, treinar séries longas, séries de 1000, de 500, 800, 700, 600, 400, muitas séries. Você precisa ter bastante resistência. Se é um nadador de águas abertas, você vai também precisar ter uma frequência de treinos maiores, 4, 5 vezes na semana. O ultramaratonista, 5, 6 vezes na semana. Você precisa ter resistência, precisa ter resiliência, treinar bem tudo isso. Você precisa seguir um bom planejamento, precisa seguir corretamente. Fazer séries longas, séries em A1, séries em A2. Também não pode esquecer da parte de velocidade, séries em A3, séries em AN, séries em AA. Tudo isso é muito importante. Ser resistente, ser resiliente, precisa fazer os treinos corretamente, galera. Isso é a segunda virtude que é muito importante para o nadador de águas abertas. Terceira virtude, seguir bem o planejamento. Como eu falei na segunda virtude, você precisa ter um bom planejamento, uma boa periodização de um treinador correto, treinador que seja especialista na natação em águas abertas, que tenha experiência, que foi atleta, que seja atleta amador. Às vezes não precisa ser um atleta, não precisa ser um cara que foi um atleta profissional, que seja um atleta amador também, que tenha experiência, que seja uma pessoa estudiosa, que tenha pós-graduação, que viva com paixão. E aqui a gente da Blue Shark, eu, treinador Rodrigo, a gente é assim, a gente ama a natação em águas abertas, é a nossa principal foco, a nossa principal especificidade. Então você precisa ter a Blue Shark para você ser um nadador, um nadador que você vai conseguir alcançar seu sucesso. Então a terceira virtude, ter um planejamento correto. A gente monta o planejamento de acordo com a sua prova, segue certinho o treinamento, a base do treinamento, que é o período de base, depois o período específico, depois o período pré-competitivo, período competitivo. Se você vai fazer uma ultramaratona de 8 a 12 meses,
uma prova de natação em águas abertas de 6 a 8 meses. A gente segue tudo de acordo com o que tem que ser feito, galera. A quarta virtude, ser bom na parte mental. Você precisa trabalhar essa parte mental. Você quer fazer uma ultramaratona? Você precisa trabalhar bem a parte psicológica. Precisa saber que você vai conseguir vencer, sempre ser positivo, sempre estar bem alegre, bem a parte mental forte para você conseguir alcançar esse seu objetivo. Nas provas de natação em águas abertas, se você é um iniciante, você precisa entrar com vontade, você precisa, para você fazer a sua primeira prova, você precisa ter confiança em si. Isso é muito importante para o nadador de águas abertas, essa quarta virtude. Você precisa trabalhar bem a parte mental, que isso é muito importante. E a quinta e última virtude é você gostar do que você faz, gostar da natação em águas abertas, gostar da natureza, ser ético com você. É mais a parte de ética e gostar. Você precisa gostar das provas, você precisa gostar de fazer prova, você precisa gostar da natação em águas abertas, você precisa ter a paixão, aí você vai conseguir fazer as provas, você vai ter vontade nos treinos. Então isso é muito importante. Você precisa saber respeitar os atletas em volta, não respeitar os atletas, não chutar algum atleta na prova, saber passar. Você precisa saber ter estratégia também. Essa também está na quinta virtude. Ter estratégia de prova. Saber se você quer largar forte, depois manter ter a manutenção, largar mais tranquilo e ser progressivo. Isso é muito importante. Isso aí vai junto com o seu treinador e com a disposição que você tem. Também você precisa fazer muito treinamento em relação a isso. Então são essas as 5 virtudes que aqui a gente da Bruce Shark treina muito isso. Então, gostou do vídeo? Curta, comente, salve, compartilhe. Venha conhecer a Bruce Shark, que a gente vai te ajudar a ter essas virtudes corretamente e você ser o melhor nadador de natação em águas abertas. A Bruce Shark é a assessoria mais específica de águas abertas do Brasil. Um grande abraço para vocês. Venha para a Bruce Shark, sou o treinador Rodrigo. Valeu, galera!